27. A história da conversão de Levi. Para quem não sabe, Levi é o mesmo Mateus, autor do Evangelho de Mateus. Coloquemos em pé para a leitura então de Lucas capítulo 5, do versículo 27 em diante. Eis o que diz o texto. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus. Levi convidou Jesus para a sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os sãos os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Vamos repetir esse último versículo? Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Pode sentar. Repare bem. Eu não vim, disse Jesus, chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. Esse texto conta a história de Jesus chamando um pecador. Seu nome era Levi. E o que a gente sabe sobre ele é que ele era cobrador de impostos, que naquela época, naquele contexto, não era nada bom. Por quê? Porque Israel, o povo judeu, estava subjugado pelo Império Romano, e os impostos que eram cobrados não para usufruto do país, mas para usufruto do império. Então só isso em si já era ruim. Mas o problema é que aqueles cobradores de impostos não se satisfaziam em cobrar apenas o imposto devido. Eles eram corruptos. Eles enriqueciam à custa da roubalheira, da extorsão. Cobravam muito acima do que era devido, e eram então mal vistos. Se tem um grupo nos dias do Novo Testamento que era tido assim como pecador ou pai dos pecadores, o pecador dos pecadores, era o grupo dos publicanos, que eles eram corruptos, eles eram traidores da pátria, e Levi fazia parte deste grupo. Levi era um publicano, Levi era um cobrador de impostos, um traíra, alguém que cobrava dos seus irmãos judeus para dar aos romanos, e ainda cobrava muito mais do que devia. Ele era muito mal visto. Então você pode imaginar aqui Jesus procurando, chamando apóstolos, porque Levi se tornou um dos 12 apóstolos. Isso não é chocante? Que entre o grupo mais seleto de seguidores de Cristo, os 12, Cristo tenha buscado entre os publicanos? Que coisa chocante! A gente não podia imaginar alguma coisa dessa natureza, e agora Jesus era visto não apenas chamando, mas indo, comendo, bebendo na companhia de publicanos. A simpatia de Jesus pelos pecadores é uma coisa que é chocante. Ele ama os pecadores. Ele era visto constantemente na companhia dos pecadores. Para pensar nisso.
Jesus está edificando a sua igreja, estabelecendo as colunas da sua igreja, os apóstolos, e entre eles um publicano, Levi. Então a primeira coisa que a gente aprende é que o chamado de Deus, o chamado de Jesus, é um chamado para os pecadores. E ele disse: eu não vim buscar os sãos. Os sãos não precisam de médico. Eu vim buscar e salvar os doentes, os perdidos. Os perdidos. Quanto mais perdido, parece que Jesus tem mais interesse, porque nele ele mostra o seu poder. Tem muita gente que partilha daquele conceito: pau que nasce torto nunca se endireita. Jesus não partilhava desse conceito. Jesus vai provar, vai demonstrar o seu poder em regenerar pessoas, em transformar vidas. E ele começa aí chamando um cobrador de impostos, um publicano, e vai transformá-lo num apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa que a gente aprende é que o chamado de Jesus é um chamado para os pecadores. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que Levi, ao ouvir o chamado de Jesus, ele abandonou a coletoria de impostos. O que a gente aprende com isso? Que o chamado de Jesus é um chamado à conversão, é um chamado ao arrependimento. O chamado de Jesus é um chamado para renúncia, é um chamado para renunciar o que é mal, é um chamado para mudança de vida, para conversão, para arrependimento. Ele ama os pecadores, ele chama os pecadores, ele convida os pecadores, ele é simpático aos pecadores, mas ele não é tolerante com o pecado. Há que se arrepender, há que se tomar uma atitude radical em relação ao pecado. O pecado precisa ser abandonado. Lembra da simpatia de Jesus pela mulher que foi pega em adultério? Todos com pedras nas mãos para matar aquela mulher. É a simpatia de Jesus. Em favor dela foi o que a salvou. Depois, no final, ele disse: eu também não te condeno. Jesus não veio para condenar os pecadores, ele veio para salvar os pecadores, ele veio para chamar os pecadores. Eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Abandona o teu pecado. O chamado de Cristo é um chamado ao arrependimento. Primeira coisa, o chamado de Cristo é um chamado para os pecadores. A segunda coisa, o chamado de Cristo é um chamado ao arrependimento. Quem ouve o chamado misericordioso de Deus, gracioso de Deus, precisa tomar uma decisão. Se vai obedecer o chamado, ou se vai continuar na mesma vida. É um chamado à conversão. Há que se converter, há que se decidir, há que se renunciar ao pecado, renunciar à carne, renunciar ao mundo, renunciar ao próprio eu. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A terceira coisa que a gente vê aqui, nota nesse texto que conta a conversão de Levi, a terceira coisa é que o chamado de Jesus é um chamado para uma nova vida, para abandonar a velha, mas para começar uma nova, uma coisa nova. Diz o apóstolo Paulo: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. É uma renovação da vida, é um novo caminho, uma nova atitude, um novo pensar, uma nova mente, uma nova vida. O chamado de Jesus é um chamado para um novo viver. A quarta coisa é que o chamado de Jesus é um chamado para a comunhão. Ele disse: siga-me, não é isso? Siga-me, é um chamado para a comunhão.
é um chamado para estar com Ele. Tem um texto em que Jesus chama os 12 apóstolos, depois que Ele completa o número dos 12. A palavra que os discípulos ouvem e que é dito ali é que Jesus os chamou em primeiro lugar para estarem com Ele. O chamado de Cristo, em primeiro lugar, é um chamado para a comunhão, para estar com Ele, para ser amigo de Deus, para ter intimidade com o Senhor. Siga-me. Siga. Jesus será seu mestre, Jesus será seu guia. Você quer seguir? Ele está chamando. Ele está chamando hoje. Para segui-lo, coisas precisam ser deixadas para trás. Uma velha vida, um velho comportamento, uma velha atitude. É preciso arrependimento, é preciso conversão, é preciso olhar para Ele, é preciso decisão. Quero segui-lo. E a gente vê que quando Zaqueu era publicano também, a pessoa faça confusão. Ele também se converteu. Veja que Jesus convertia muitos publicanos, muitos pecadores. Ele gostava, especialidade de Jesus. Mas não tem gente que está lá no fundo do buraco, que não tem jeito para Cristo, não. Com Cristo tem esperança. Amém. Até Zaqueu, chefe dos publicanos. Mas na conversão de Levi, de Mateus, ele começa a seguir a Jesus, e a gente vai ver no momento subsequente onde é que está Jesus. Onde é que está? Jesus também está, Mateus. E de repente a gente vê Jesus na casa de Mateus. Mateus levou Jesus para a sua casa, para a sua família. Jesus está comendo à mesa junto com Mateus, chamada comunhão. Siga. Estão seguindo, estão caminhando juntos, lado a lado. Vai para casa? Está com Jesus. Da família, comunhão, estar com Ele, amizade. É Jesus o seu melhor amigo? O chamado de Cristo é um chamado para a comunhão. Então, a primeira coisa que vimos é que o chamado de Cristo é um chamado para quê? Presta atenção. Pode falar alto. É um chamado para os pecadores. O segundo é arrependimento. Chamado para o arrependimento. Terceira coisa é transformação para uma nova vida. E a quarta coisa é, falei por último agora, não foi? Chamado para a comunhão. Vamos repetir todo mundo? Primeiro chamado é o chamado para pecadores. O segundo para arrependimento. Terceiro para uma nova vida. O quarto para a comunhão. E o quinto está aqui? Está implícito, já no fato dele ter levado Jesus para a sua casa. É o chamado para evangelização. É um chamado para compartilhar o chamado, porque o chamado não é exclusivo. Não é? Eu fui chamado por Cristo. Pobre de você que não foi chamado. Estou chorando as pitangas por sua causa. Eu passei. Eu fui chamado. Jesus é meu. E dane-se o mundo. Mas o chamado de Cristo é um chamado que apenas está começando em nós. É um chamado para evangelização. Veja que ele vai escrever um dos evangelhos. Ele vai compartilhar a boa notícia. O chamado de Cristo é um chamado que envolve mais gente, que abraça mais gente. Não é um chamado egoísta, é um chamado coletivo, é um chamado extensivo, é um chamado para a família, é um chamado para os amigos, é um chamado para todos os que estão ao nosso redor. Ele começa em nós, mas ele vai se estendendo, ele vai abraçando mais gente. Está entendendo? E com isso a gente termina a mensagem. Ela tem 5 pontos. Espero que você tenha entendido bem, tenha compreendido o grande chamado de Deus, que é para pecadores, para o arrependimento, que é para
vida nova, que é para a comunhão e que é para a evangelização. Curva a sua cabeça, vamos ter um momento de oração.